Ontem o irmão me fez uma pergunta. Eu quero responder essa pergunta. Por que eu tenho que comprar uma Bíblia nova apenas pelo fato de ser uma Bíblia rara? Pois eu vou te dar um outro motivo, além do fato de ser uma Bíblia de 400 anos, eu vou te dar o motivo mais óbvio e o principal motivo, o texto da Bíblia. E eu gostaria de fazer um teste com você, comparando a Bíblia que você tem com o texto dessa Bíblia, e você vai perceber que ao longo dos anos, com a evolução das línguas, eles foram mudando também o sentido das palavras. Então, por exemplo, nós temos no Brasil vários textos. Quando a gente usa o termo texto, você usa o termo versão. Então, a gente fala texto, você fala versão. Então, vou usar o texto popular, a versão da Bíblia. A sua versão da Bíblia, ela deve ter 2 textos, no máximo. Um texto é chamado de texto crítico. Um outro texto é chamado de texto recepto. Recepto é dado esse texto porque ou texto recebido, porque é o texto que nós recebemos originalmente dos judeus. Nossa Bíblia é judaica, gente. Então, se recebe o título de texto recebido, recebido de quem? Dos judeus. Agora, por que a outra Bíblia recebe o termo texto crítico? Deixa eu te explicar isso aí. Você quer aprender um pouquinho disso? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou misturar aqui, enquanto eu falo da Bíblia, com um pouquinho de uma aula de bibliologia, você vai gostar. Tá bom? Então, por exemplo, existem vários canones da Bíblia, basicamente 3 canones da Bíblia. O primeiro canone bíblico foi feito pelo sumo sacerdote Esdras. 400 anos, 380 anos antes de Cristo, Esdras sai da Babilônia, e ele foi o fundador de várias sinagogas na Babilônia, lá dentro da Babilônia, que nós recebemos um modelo de igreja assim, ó. Porque até a Babilônia, os crentes judeus adoravam somente no templo de Salomão. Mas quando eles foram para o exílio e não podendo adorar no templo de Salomão, eles construíram dezenas e dezenas de sinagogas. É esse modelo. E lá foi Esdras também que desenvolveu um sistema de culto, com música, com a palavra e com as orações. Foi Esdras. Lá na Babilônia desenvolveu as sinagogas com esse modelo de culto. Até então, o culto era tido dentro do templo de Salomão, feito só pelos sacerdotes. Então, lá na Babilônia, fizeram as sinagogas. Lembra, na época de Jesus, haviam várias sinagogas. E Esdras concluiu um problema muito grave. O povo voltou para Jerusalém em 2 etapas. Primeira etapa com Zorobabel, e junto com Neemias, Zorobabel, junto com Zacarias e Ageu. Na primeira parte. Na primeira parte, Zorobabel, prefeito de Jerusalém, constrói, refaz o templo. Só que um templo muito pequenininho de madeira. Tanto que muitos judeus, quando viram aquele templo, esses vivendo o tempo antigo, choraram, se desesperaram, porque não tinha mais a glória do templo. Aí Ageu traz o texto que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E Ageu e Zacarias estão nas ruas chamando o povo para adorar, mas eles não vêm. Eles não aceitam o templo de Zorobabel. Passados 53 anos, temos uma segunda etapa. Volta agora Neemias e Esdras. Por que Esdras volta? Porque aquele templo refeito por Zorobabel é rejeitado pelo povo e fica fechado também. E isso chega nos ouvidos do sumo sacerdote Esdras, então ele reúne 1.500 homens, músicos, levitas, adoradores, e diz: vamos voltar para Jerusalém para restaurar a glória de Deus. Quando eles estão voltando para Jerusalém, eles param diante de um rio chamado Ava. E Esdras diz o seguinte: vamos ficar aqui por 3 dias orando e jejuando para levar avivamento a Israel.
Quem que Esdras leva junto com ele? Você tem um sacerdote e você tem um profeta. O sacerdote era Esdras e o profeta, quem sabe? Malaquias. Por que que na Bíblia, no Velho Testamento, sempre tem que ter a figura do profeta e do sacerdote, gente? Você parou para pensar nisso? Quando Deus começou a se comunicar com o povo, ele, logo no início desse relacionamento, ele levanta dois irmãos. Um era sacerdote e o outro profeta. Quem eram os dois irmãos? Moisés e Arão. Por que Deus não abre mão do profeta e do sacerdote? Porque o sacerdote representa o povo e o profeta representa Deus. O sacerdote fala em nome do povo, o profeta fala em nome de Deus. Boa, né? Quando Esdras então volta com ele o profeta Malaquias. Mas tem aqui um exemplo, só uma curiosidade sobre Malaquias e Esdras, gente. Por essa vocês não esperavam. Até por volta de 1500 depois de Cristo, até a Reforma Protestante, tanto Lutero, como João Calvino, como Jacó Armínio, como Melancton, todos eles criam que Malaquias e Esdras são a mesma pessoa. Olha que coisa interessante. E Malaquias era o segundo nome de Esdras. Mas por que a gente não afirma isso? Porque nós aprendemos na Reforma que onde a Bíblia se cala, a gente se cala. Se você pegar a tradição oral judaica, como Talmud, Guemará e etc., e a Tanakh, você vai perceber que lá está o nome de Esdras junto com Malaquias. Interessantíssimo essa afirmação, né? Nós não podemos afirmar, mas podemos especular. A nível de sala de aula, faz mal para ninguém, né? A gente só não vai pregar sobre isso. Mas quando Malaquias volta junto com Esdras, Esdras, na Bíblia, está pregando nas sinagogas e Malaquias está pregando nas ruas. Porque lugar de profeta é na rua, pelo menos na Bíblia. Profeta nunca pregou em templo, sempre foi na rua. Se alguém vem aqui, ó, eu sou profeta, fala, irmão, então vai para a rua. Se tu é profeta, tu vai para a rua. O lugar de profeta é na feira, é na rua, né? Todos os pregadores. E olha que interessante. Quando Esdras volta, depois de jejuar 3 dias com 1.500 sacerdotes, ele decide chegar no templo na oração da tarde, que ficava às 15 horas. Quando ele chega no alpendre do templo, isso é no átrio, não tinha uma pessoa no templo. Isso trouxe um desespero tão grande para Esdras, isso está no livro de Neemias e no livro de Esdras, que ele ora por 4 horas em desespero a Deus, rasga as vestes. E depois, quando ele termina de orar às 4 horas, havia mais de 4.000 pessoas de joelhos junto com ele, desesperados só por ouvir a oração de Esdras. E isso trouxe um avivamento tão grande na cidade, que os homens já estavam misturando de novo, aquela mistura salomônica, se casando com as mulheres dos outros nações e trazendo de novo os deuses. Gente, essa é a parte mais triste da Bíblia, acho que você já leu, em que os homens mandam embora as mulheres e os filhos misturados. Vocês já leram isso na Bíblia? Mas se isso não acontece, voltaria de novo, culto a Moloque, sacrifício de crianças, morte de crianças, porque eram cultos pagãos. E esses cultos pagãos que deu origem ao exílio, que começa com Manassés, que havia sacrificado 4 de seus filhos a Moloque. E se não acontece esse arrependimento, ia de novo, a nação seria aniquilada e varrida para sempre. É terrível. O livro de Esdras e de Neemias nesse ponto é terrível, mas foi um nível de arrependimento muito grande. Pronto, Esdras agora assume a liderança da nação dentro de Jerusalém. As ruas ainda tinham que ser refeitas, mesmo depois de 53 anos da vinda de Zorobabel, as ruas não tinham sido refeitas. E Neemias assume a prefeitura e Esdras assume a liderança espiritual da nação. Olha o que acontece, presta atenção.
Esdras é responsável por vários livros. Ele é comparado ao apóstolo Paulo no Velho Testamento. Ele escreve Esdras, ele escreve Neemias, ele escreve as crônicas e o livro de Esther. O grande, escriba, copista e sacerdote Esdras. Agora, ele faz uma coisa que fica para a história. Esdras percebe que o povo judeu não falava mais hebraico. Por quê? Por causa da ocupação de Alexandre, dos Seleucitas, o povo da Macedônia, de onde Alexandre o Grande era, eles ocupam a Babilônia e o grego passa a ser a língua oficial junto com o aramaico, que era a língua da terra. O grego era o inglês da época. Só que eles não falavam mais hebraico. Os que haviam nascido já não falavam. O que ele faz? Ele então tem que traduzir o Velho Testamento inteiro para o grego e hebraico. Olha que interessante. Os livros que Esdras faz o cânone são 22 livros. O nosso o Velho Testamento são de quantos? 39 livros. Então presta atenção. Por que nós temos 39 livros e os judeus têm uma herança de 22? Na realidade, os judeus têm o mesmo tanto de livro que a gente, mas não o mesmo bloco. Porque nós temos 1º, 2º Crônicas, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Samuel. Os judeus não têm isso. Eles têm, por exemplo, nós temos 12 livros antes de Mateus. Os judeus não têm. Os 12 livros dos judeus é um só livro chamado Os Profetas. E os 12 profetas, eles estão ou antes do exílio, ou durante o exílio, ou depois do exílio. Eles fazem parte da história de 400 anos até João Batista. O que Esdras tem? Ele tem 22 livros, ele é o escritor das crônicas. Sem 1º e 2º Crônicas, então é só crônicas, é só reis e é só profetas. Mas são os mesmos. Eu achei que ficou legal 1º e 2º Crônicas. Eu tenho a Bíblia judaica. E quando você vai nos 12 livros, fica um negócio assim, na minha cabeça fica esquisito, porque eu estou acostumado em terminar um e começar o outro. E eu gostei muito. Só que olha o que Esdras faz. Ele junta um grupo de 75 sábios hebreus, chamado maçoretas. Quem são os maçoretas? É o grupo de escribas, igual ele. Eles são responsáveis por copista. Então eles copiam o texto, porque não tinha gráfica, então eles copiavam o texto à própria mão e ia passando. E aquela letra maravilhosa que a gente conhece na história. Então era uma arte absurda. Ele junta seus amigos, os copistas, os maçoretas. E os maçoretas são aqueles que definiram os livros. Diante de 10.000 livros judaicos, eles decidiram por 22. 10.000. Esdras é o homem do canon do Velho Testamento. Ele e os maçoretas. E eles definiram, então, 22 livros em grego, ficando conhecido como Septuaginta. Jesus pregava usando a Septuaginta. A Septuaginta é a Bíblia hebraica em grego. Por isso que quando a gente leu ali, está lá, a Bíblia verdadeira ela tem que ser grega e hebraica. Ela não pode ser latina. Por quê? Vou te explicar o motivo grave. Tem muita gente que tem Bíblia latina no colo e não sabe. A Bíblia latina é uma Bíblia de texto crítico. O que é texto crítico? Sineático Vaticanos. O canone do Novo Testamento tem 27 livros. E durante 1.200 anos foi 27 livros. Mas então por que hoje são 43? Por que hoje nós temos 43 livros no Velho Testamento em vez de 39? O que mudou? A Igreja Católica tinha 66 livros durante 1.200 anos. Por que aumentou então para 73? Qual foi a mudança? Olha que interessante. Quem faz o cânone do Novo Testamento
é Atanásio e Agostinho, 310 anos depois de Cristo. Eles reúnem 3.000 livros para decidir que só 27 são livros verdadeiros. E esse entendimento passava pela história. E havia naquela época os gnósticos que faziam livros chamados deuterocanônicos, tipo assim, eu quero que todo mundo leia o meu livro. Então eu punha um nome do livro, chamado pseudepígrafo, de um famoso da Bíblia para fazer as pessoas lerem. E são livros gnósticos. Então, vai lá, Apocalipse de Pedro, esse livro não existe, mas na Bíblia Católica existe. Então é um livro deuterocanônico. Alguém pôs o nome para que as pessoas lessem. E agora, para você saber isso, durou 38 anos de pesquisa. E na terra dos autores, identificando letra por letra. Gente, que coisa! É uma arte e outra, fora o fator espiritual. Agostinho e Atanásio, então, determinam 27 livros. Junto com os 39, nós temos 66 livros por 1.000, no Novo Testamento, junto, né, por 1.200 anos. Mas por que depois de 1.200 anos mudou? Vamos lá. Em 1595, as pessoas pressionaram a Igreja Católica. Por que esses protestantes são hereges se têm a mesma Bíblia? Sabe qual foi a lógica da Igreja Católica? Em vez de falar, não, é porque é a mesma Bíblia, porque nós somos irmãos. Não. Sabe o que eles fizeram? Pegou um monge super erudito, chamado São Jerônimo, e falou para ele, queremos nossa Bíblia. Ah, mas nós já temos a Bíblia milenar, que o Agostinho, um monge católico, e Atanásio, um monge, né, Atanásio de Alexandria e Agostinho de Hipona, são dois. Agostinho é fundador da Igreja Católica, praticamente da Reforma Protestante. Né? Ele é o grande fundador teólogo da Igreja Católica. E o povo agora, não, está certo, Agostinho é erudito, mas nós queremos a nossa, escolhemos outro erudito, São Jerônimo. O que Jerônimo fez? Não, mas nós também não queremos grego e hebraico. Nós queremos que a nossa Bíblia seja latina. Entenderam, gente? Porque o latim é a língua do Império Romano. O que eles fizeram? Foram lá, pegaram acréscimos no livro de Daniel, acréscimos no livro de Esther, o livro dos Macabeus 1 e 2, Sabedoria 1 e 2, e foi acrescentando. Por que eles acrescentaram o livro dos Macabeus? A história dos Macabeus é real? Obviamente. É a história dos 50.000 judeus macabeus que mandaram embora os 200.000 soldados de Epifânio. Todo mundo sabe que é uma história verdadeira. Mas então por que não está na Bíblia? Porque os macabeus eram um grupo de judeus da Cabalá, espíritas, que criam em reencarnação. Por isso que Esdras não pegou. Está claro ou não? Aí o que a Igreja Católica faz? Queremos esse livro, porque tem a reza pelos mortos. Tem a missa do 7º dia. Está lá no livro dos Macabeus. E essa doutrina é rejeitada pelos profetas. E eles incluem. A história é perfeita, mas a teologia é danosa. Resultado, passamos por 1.500 anos até chegar até nós, nessa história. Até hoje existe os chamados maçoretas. E aí, 50 anos para cá, alguns autores começaram a buscar a Bíblia mais palatável. Por que é Vulgata Latina? Porque Vulgata é o termo para vulgar, língua do povo. E aí você pega algumas Bíblias com uma língua diferente, uma língua, vamos dizer assim, impessoal. Essa Bíblia de língua impessoal, o seu codex ou o original está dentro do Vaticano. Por isso que é chamada Bíblia de texto crítico. O que é a Bíblia de texto crítico? O autor vai lá, lê, faz a crítica em cima disso e põe a sua tradução. Ou seja, é uma Bíblia interpretada, não traduzida. É uma interpretação de texto do autor.
E tem muitas. Mas não, eu gostaria de fazer um teste com você, para saber se a sua Bíblia é massorética, lá dos massoretas de Esdras, ou é uma Bíblia mais moderna. Vocês aceitam esse teste? Quem aceita aí? Não vão ficar tristes quando descobrir, não? Não vão ficar bravos comigo, não? Então vamos fazer o teste. Das Bíblias massoretas em tempos modernos, a primeira é a King James. É Lutero e King James. De Lutero não existe, porque é peça de museu lá na Alemanha. Então é a de Lutero e a King James. Quem começou a King James foi... não foi o rei Tiago. Foi o Wycliffe. E ele foi assassinado por Tudor, o rei Henrique Tudor, por causa dessa versão. Quando o rei Henrique Tudor é excomungado pelo Papa porque ele casa com Ana Bolena, ele vira inimigo da Igreja Católica, Tyndale é assassinado, perdão, tinha falado tudo, Tyndale. Ele chama o seu primo, rei James da Escócia, para fazer a tradução, porque ele era um reverendo muito piedoso. Ele matou o homem por causa da Bíblia. E agora ele chama o primo para terminar a Bíblia. Esses reis é tudo doido, gente. Tudo maluco, né? Vamos lá, eu vou fazer aqui uma tradução, vou fazer um teste com 2 textos bíblicos. Você vai abrir a sua Bíblia e eu vou pôr na tela um texto crítico, Cineático Vaticanos, com um texto massorético. Podemos fazer? Romanos capítulo 8, versículo 1, vou usar uma Bíblia que usou o modelo da King James, ACF. Bíblia caseira. É ACF mesmo, Liz? King James? Ou melhor ainda, obrigada, porque normalmente não tem a King James nas telas, né? Mas o irmão ali tem a King James, meus parabéns. Vamos até ver se não é atualizada, né? Qualquer coisa que é atualizado já não está bom, irmão. Romanos 8 e 1, por favor. Pronto? Aí, ó. Por que eu fiz isso? Aqui está a diferença, aqui. Presta atenção. Texto massorético. Olha para esse texto e confere o texto na sua Bíblia. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O texto que tem que estar na sua Bíblia é agora. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vê se tem esse texto aí na sua Bíblia. Já está todo mundo com a Bíblia nova no colo? Aí está fácil. Mas quem não está com a Bíblia nova, observa. Eu vou usar aqui. Vou usar a CF. Até Marcos 2 e 17 já acha lá outra, porque também não tem. Ó. Olha o que está aqui numa Bíblia massorética. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós crescemos com a tradição de Ferreira de Almeida, então a gente não consegue ver esse texto fora da Bíblia. Mas olha como esse texto está, por exemplo, numa Bíblia de texto crítico. Agora põe a outra versão mais moderna. Na NVI. Eu não ia falar o nome, mas já que a pastora falou, põe aí na NVI esse mesmo texto, por favor. Você sabia que dentro de sala de aula, os professores não admitem você usar ou fazer teses em textos de NVI? Olha como que está na NVI o mesmo texto. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Cadê o confronto? O que faltou no texto? A parte que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu estou olhando para o rosto, tem gente que está surpresa. Eu te entendo. Com os meus 20 e poucos anos foi quando eu descobri isso. Quando eu comecei a estudar crítica textual, eu não acreditava. Aí você fala, mas isso aqui mudou quanto? Isso aqui passou a mudar em 1595 com a Vulgata Latina, com o Cineático Vaticanos. Porque tem um texto do povo. Por isso que é Vulgata, texto do povo. Aí tirou a erudição, e aí eles passaram a traduzir o texto, a ideia, não a palavra. Entendeu a diferença? Eu vou usar só mais um texto, que é de Marcos 2 e 17, num texto massorético.
Olha aí, esse povo é muito esperto. A irmã ali é esperta. Ela já viu e já foi direto. Porque isso aqui provavelmente ela também pegou na internet. Está aqui, ó, presta atenção. Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão doentes. Presta atenção no texto. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. A palavra que não pode faltar na sua Bíblia é a palavra chamar pecadores ao arrependimento. Vê se você tem a palavra ao arrependimento. Se não tiver, você já sabe que Bíblia você tem. Ela não é massorética, ela é latina. Faltou? Sumiu? Bateu asa? Gente, não fica chateado comigo, porque tem gente que define eu falar isso agora. O momento o pastor ficou meia hora falando de Bíblia. Não estou falando de Bíblia agora. Estou aproveitando para dar uma microaula pequena, que os 2.000 alunos que eu tenho pagam caro para ter, para te ter uma ideia. Põe aí na NVI esse mesmo texto. Eu acho grave. Eu estava assistindo The Chosen e ele estava citando essa frase. E eu falei, vamos ver se o filme, a série foi feita em uma Bíblia massorética ou numa Bíblia de texto crítico. Ele não cita a frase ao arrependimento. Mas olha como que ele cita. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Você percebeu que o texto foi suavizado? O que sumiu do texto? O arrependimento, gente. Eu fico triste com isso. Não é maldade minha. Não é chateação minha, eu acho necessário para você entender por que você teria que trocar sua Bíblia. Agora eu estou falando da Bíblia, mas eu acho que você deveria trocar sua Bíblia. Fazer um grande investimento. A minha filha tem 10 anos, ela não consegue ler King James. É muita erudição. Mas ela tem 10 anos. Mas recentemente ela pediu, pai, quero trocar minha Bíblia. Ela começou a entender, pediu. Porque ela vê a gente pregando uma coisa e lê tá outra, ela pediu outra Bíblia. Pastor, mas então a gente não pode usar NVI? Ou etc. Pode. Sabe como é que eu uso na igreja que eu sou pastor? Em cima, quando eu vou pregar, pastorzão, tem o texto massorético em cima e embaixo o texto moderno da NVI. Acabou a briga. O povo faz o comparativo na hora, em cima. Olha eu dando trabalho para vocês aí, ó. Mas pensa numa coisa que é importante, é pregar com auxílio deles, gente. Eles pregam junto com a gente. Isso é muito, vocês não têm noção como o reino de Deus ganha, aí vocês atrás, colocando o texto bíblico ali. Antigamente, sabe como é que isso era chamado numa escola bíblica? A gente lia, um irmão levantava ali com a Bíblia, com o microfone na mão e lia o texto. É a mesma coisa. Tinha um irmão que ficava em pé do seu lado, lendo o texto, aí, ó, com o microfone. Hoje, esses irmãos estão ali atrás da tela. Então, invista, vai valer a pena. Eu não sei, irmão, nossa editora não foi feita para ter um produto caro, tá? Ela foi feita para ter nossos livros. Mas aqui, uma Bíblia dessa aqui, que acaba a cada 4 meses e tem que gastar. Essa Bíblia é uma média de 6 a 9% por Bíblia vendida de royalty. Faz as contas. Se fosse business, eu pegava o texto da NVI, que é só 3%. Como é que eu vou pegar a NVI se eu bato tanto? Olha, só de royalty para você entender. Então não sei se a gente vai continuar tendo essa Bíblia por muitos anos. Mas compre, guarde e faça dela um capital raiz, uma coisa rica que você tem em casa, viu? O pessoal no Brasil das metodistas ligou lá para saber se eu realmente tinha o direito da Bíblia. E descobriram que eu tinha, me mandaram mensagem agradecendo. Todo dia a metodista quer a Bíblia. Não tem um dia. Falei, vocês nem lá visitavam mais, agora quer a Bíblia porque a gente fez? É verdade. Oxi. Deixa eu fazer a pergunta. Quem aqui fala em línguas? Levanta as mãos. Deixa eu ver você, bem alto, levanta a mão. Que legal, olha, que bênção. Muitos irmãos. É isso aí. Abaixa a mão.
Quem aqui não fala, mas vai falar a partir de hoje? Levanta as mãos, bem alto, deixa eu ver você. Também é muita gente. Eu vou dizer aí que é 60-40. A média está boa aqui. Tem igreja pentecostal que a gente vai, uma vez fui na assembleia, não tem muito tempo. 50% não orava em língua, dentro de uma Assembleia de Deus. Irmãos, presta atenção. Para você, o que é batismo com o Espírito Santo? Pergunta número 2. Quem aqui acha que toda pessoa batizada com o Espírito Santo não necessariamente falará em línguas? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Deixa seu like aí. Porque nós já temos um grupo grande de irmãos que acreditam que batismo com o Espírito Santo não tem necessariamente a obrigação de falar em línguas. Ponto. Segundo, pastor, se eu for batizado com o Espírito Santo hoje, eu vou saber? Parece uma pergunta idiota, mas não é. Tem gente pregando que às vezes você recebe o Espírito Santo e nem vai saber. Na cabeça deles, o batismo com o Espírito Santo é um efeito automático à conversão. Tu já ouviu isso? Que toda pessoa que tem Jesus, automaticamente, ele será batizado com o Espírito Santo. Mas tanto esse último problema como o penúltimo problema é grave. Primeiro, se você acredita que o batismo com o Espírito Santo é automático, você não vai gastar tempo buscando. Porque em tese você já teria. E aí essa ideia que minou o anseio, a fogaricidade da busca por batismo com o Espírito Santo. Porque antigamente as pessoas criam no batismo com o Espírito Santo como uma obra fervorosa do Espírito, e toda pessoa que entregasse a vida a Jesus, ele já logo começava a se preparar para buscar o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada não diz que os discípulos receberam o Espírito Santo automaticamente. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, buscando o Espírito Santo. Irmão, olha para mim. O batismo com o Espírito Santo é tão grave na Bíblia, mas tão sério, mas tão grave na Bíblia, que ele só podia ser dado, ele só podia ser ministrado pela equipe apostólica da igreja. Projeta para mim Atos capítulo 8, no versículo 14. Nós teremos aqui a história de Filipe pregando em Samaria, e a Bíblia afirma que Samaria inteira se converteu. Atos 8 e 14 mostra que quando os apóstolos em Jerusalém perceberam que Samaria havia se convertido, vamos ler o texto. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, isto é, se converteu. Enviaram para lá Pedro e João. Para quê? Quem foi o pregador que converteu Samaria? Filipe. Aquele testemunho de Jeová que eu falei ontem. Mas olha, depois que Filipe pregou, batizou todo mundo em Samaria, chega a notícia em Jerusalém que Samaria se converteu. Olha como são duas coisas distintas. O texto diz que quando Jerusalém ouve isso, enviam para lá Pedro e João. Continua o texto. Os quais, descendo para lá, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Então, duas coisas nós aprendemos nesse texto. Primeiro, conversão é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra, não é a mesma coisa e não é automático. Segundo, o batismo com o Espírito Santo era uma prioridade da igreja, não era secundário e tampouco secundário e tampouco de emocional, alguém se sentir emocionado para receber o Espírito Santo. Em Atos 10, 44 e em
Atos 19, no versículo 2. Projeta Atos 19, no versículo 2. O apóstolo Paulo está chegando em Éfeso. Ele vem de Tessalônica, no capítulo 17, Tessalônica e Corinto, no capítulo 18, a cidade de Corinto. Ele vem de Atenas, mas quando ele chega no capítulo 19 de Atos em Éfeso, ele tem uma estratégia. Qual é a estratégia de Paulo? Vamos ver? Paulo está numa cidade de 350 mil habitantes, um templo que foi construído em 110 anos, 6 andares, 1.800 apartamentos. Por que aquele templo tinha apartamento? Porque era o templo de Diana. E Diana era a deusa da fertilidade. E só se recebia bênção de fertilidade com sexo com as sacerdotisas através de culto, sexo cultual. E essas prostitutas moravam dentro do templo. O Areópago que Paulo vai pregar, em que o Espírito Santo desce pela primeira vez, é um areópago, com esse título, que é um teatro de rua, de 25 mil pessoas. O avivamento de Éfeso é comparado ao maior avivamento da história da Bíblia, parecido com o avivamento de Nínive registrado em Jonas capítulo 3, no versículo 5. Foi um avivamento tão grande que 350 mil pessoas aceitam Jesus. Mas qual foi a estratégia de Paulo? Versículo 2 nos mostra. Perguntou Paulo: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Você vai perceber que a carta aos Efésios é uma carta de batalha espiritual. Por quê? Porque a cidade de Éfeso tinha uma cultura, que era a cultura do médium. Invocar o Espírito e tirar o Espírito das pessoas. Receber Espírito e tirar Espírito. Então nós temos registros, por exemplo, de demônios que incorporavam as pessoas nas feiras, de feirantes que eram exorcistas de rua. Paulo enfrenta demônios terríveis em Éfeso, por causa dessa cultura de incorporação de demônios. E a estratégia de Paulo, que fez com que a cidade inteira se convertesse, foi o Espírito Santo. Ele começa: você já tem o Espírito Santo? Você sabe qual que deveria ser nossa ordem? Você já tem Jesus? Tem. E o Espírito Santo? Porque essa é a ordem bíblica. Você já tem Jesus? Tem. Mas você já tem o Espírito Santo? Olha o que Paulo pergunta. Recebestes o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: nem sequer ouvimos que exista Espírito Santo. Olha o versículo 6. A ordem de Paulo. Impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o... Irmão, a igreja começou depois de uma reunião de batismo com o Espírito Santo. Eu fico chocado com a simples ideia de alguns amigos meus que falam: não, eu não ministro, mas batizo com o Espírito Santo em culto oficial. Mas por quê? Porque tem gente que não consegue receber e fica triste, fica amargurado. Eu tinha uma menina na igreja, mais de 30 anos que ela era crente, e nunca conseguiu ser batizada com o Espírito Santo. Um dia ela levou a amiga dela à igreja, a amiga dela uma católica, e essa menina foi batizada com o Espírito Santo na primeira. Lá para os 11 e tal da noite eu recebo uma mensagem: minha prima foi batizada com o Espírito Santo. Aí eu escrevi: glória! Aí ela escreveu: decepcionada. Aí eu escrevi: com quem? Porque eu não batizo ninguém com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E outra coisa, tu está decepcionada com quem? Comigo? Com o Espírito Santo? Ela não respondeu mais. Aí, irmão, eu respondi. Falei: irmã, mas você sabe por que você não recebe o Espírito Santo? Hoje eu descobri. Por causa desse coraçãozinho peludo e ceboso que você tem. Meu irmão, sabe qual é o coração de um irmão que não consegue ser batizado com o Espírito Santo?
Não é tristeza e amargura, porque são traços do orgulho. É humildade. É mostrar para Deus que você tem um coração humilde. Jesus disse que receber o batismo com o Espírito Santo é mais fácil do que um presente de um pai. Ele diz: vós que sois maus pais, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não lhe dará gratuitamente o Espírito Santo a todo que pede. A todo que pede, não é alguns que pede. A promessa da Bíblia é que todo que pediu o batismo com o Espírito Santo recebe. Mas por que alguns estão pedindo e não recebem? Então esse negócio não está com Deus. Quem não consegue ser batizado com o Espírito Santo tem que demonstrar humildade. Não foi hoje, mas vai ser no próximo. Mas culto de busca do Espírito Santo, eu não perco. Quando você vai um, vai dois e não vai, para de ir, você está dizendo para Deus o seguinte, que você é uma pessoa amargurada. Porque era assim que você lidava com seus pais, não recebi, fecha a cara. Irmão, Deus não mima ninguém não. Deus não está fazendo uma competição com você. Faça isso que eu te dou, não faça que eu não te dou. Não está não, você está competindo sozinho. E aí alguns pastores, em vez de tratar membros como filhos, trata como sobrinho. Já percebeu isso? Você leva sobrinho em sua casa, você briga com seu filho, mas você não briga com seu sobrinho. O seu filho fala: papai, deixa eu chupar um picolé. Não. Aí o sobrinho: tio, quero picolé. Pode pegar. Tem gente que Deus... Irmão, esses dias eu perguntei na igreja: quem aqui gostaria que eu fosse como um pai para você? E que te tratasse como eu trato meus filhos? É claro que o povo levantou a mão. Eu falei: se eu te tratar como eu trato meus filhos, não fica um na igreja. Porque a maioria não quer um pai, quer um tio. Se um pastor, tem gente que está amargurado, que não consegue ser batizado com o Espírito Santo, ele fala: irmão, acorda para a vida. Ô, querido, eu te entendo. Eu compreendo você. Não tem nada não. Deixa eu te falar uma coisa, preste bastante atenção. Aí o que a gente faz? Quando a gente não consegue mudar de vida, a gente muda de teologia. Porque é mais fácil mudar o jeito de crer do que o jeito de ser. Como a gente não consegue, a gente começa a atacar o movimento pentecostal, vai ouvindo pregadores tradicionais. É isso aí. É nisso que eu creio. Pensar que eu fiquei tanto tempo amargurado por causa disso. Qual é o segredo do batismo com o Espírito Santo, então, na Bíblia? Inicialmente, um coração humilde. Em segundo lugar, fé. Recebestes o Espírito Santo quando crestes. Eu tenho certeza, se você entender, não vai sair daqui hoje sem o batismo com o Espírito Santo. Mas, eu estava pregando na Colômbia e eu dizia: desespero, desespero, desespero. O pastor me perguntou: por que você fala tanto desespero? Porque para receber o batismo com o Espírito Santo na Bíblia, tem que estar desesperado. Isaías, ao profetizá-lo, Isaías no capítulo 44, no versículo 3, ele diz: derramarei água sobre os sedentos, e torrentes de água sobre a terra. Ele diz o seguinte, que para receber o Espírito Santo, tem que estar desesperado, igual o deserto pela chuva. Então, irmão, o tesouro da taça, do derramamento, do batismo de fogo é tão grande, mas tão grande, que se você ficar demonstrando a ideia, tipo assim: não sou batizado com o Espírito Santo, mas está tudo bem. Não, não está tudo bem. Você tem que entender que você precisa de revestimento de poder. Você precisa entender que Deus quer lhe dar mais do que você quer receber. Então você tem que dizer: eu vou receber. Eu quero.
Você não pode desprezar isso. Tipo assim, está tudo ok. Não, irmão. Não é o fim do mundo se você não receber hoje. Isso é fato. Você vai receber. Mas não lide com isso como se estivesse tudo ok. Só dá um redirecionamento no seu coraçãozinho e no valor que você dá para o revestimento de poder. A maioria das pessoas que eu oro recebe o batismo com o Espírito Santo, mas se manifesta em casa. No quartinho, sozinho, com a musiquinha baixinha, luz apagada, e vai lá e Deus manifesta isso em casa. Mas também, o que eu vou te ensinar aqui hoje, de cada 10 pessoas que pensavam que não eram batizados com o Espírito Santo, 9 eram e não sabiam. Bom, a primeira coisa é que nós temos que entender que o batismo com o Espírito Santo não é uma bênção apenas do Novo Testamento. O Espírito Santo batizava pessoas, sim, no Velho Testamento. A única diferença é que no Velho Testamento, esse batismo, esse revestimento de poder era temporário, por estação. É para o desenvolvimento ou o cumprimento de algum feito, alguma obra. Por exemplo, Bezalel. Bezalel, a Bíblia diz que o Espírito Santo batizou ele para que ele confeccionasse todo o tabernáculo, os fios de ouro, os fios de linho, a madeira, os parafusos, os 6 altares de ouro maciço foram talhados por Bezalel em uma perfeição que homem comum não faria. Mas para ele conseguir fazer e não errar até as medidas que Deus havia dado a Moisés, o Espírito Santo esteve nele. Enquanto ele esteve trabalhando no tabernáculo, o Espírito Santo estava nele. Quando ele terminou, o Espírito Santo saiu. O próprio Sansão, vocês sabem, quando o Espírito Santo vinha sobre Sansão, ele tinha força subhumana. Quando ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento, ele estava cheio do Espírito Santo. Vocês se lembram? Ele foi para Gaza, ficou a noite toda num bar jogando tigrinho. Depois se deitou com uma prostituta, estava disfarçado de óculos, boné, um bigode do Fred Mercury. Depois que ele passou a noite com a prostituta, a Bíblia diz que ele teve nojo dela. Claro, isso é pecado. O pecado provoca isso. E aí alguém sai gritando: Sansão está na cidade. Os muros de Gaza tinham 7 metros de altura, com parafusos gigantes, com aquelas argamassas absurdas. Quando Sansão sai correndo para tentar salvar a sua vida, ele está diante de milhares de soldados na porta dos portões de Gaza. A mesma Gaza de hoje que você vê aí nas guerras, tá? Aquele povo ali da faixa de Gaza são os filisteus, tradicionalmente inimigos do povo de Israel. E aí, o que ele tenta fazer? Ele entra em desespero, ele está em pecado. Senhor, me perdoa mais essa vez, envia a mim seu Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor toma conta de Sansão. Ele vence os inimigos ali no portão e ele arranca aqueles 7 metros de portão nas costas, gente. Coisa de super-homem, de Hércules. Para piorar, ele anda com aqueles portões nas costas por 70 quilômetros, subindo a montanha. Lá em cima da montanha ele faz uma cabana e fica por 3 semanas com Dalila. Tu acredita? Que jaguara! Diz a Bíblia que ele fica se banqueteando nas coxas de Dalila. A Bíblia ela é bem cuidadosa com as palavras. O povo, o pai, a mãe, tudo morrendo e ele lá brincando de menininho safado. Aí você fala, mas olha que coisa interessante. Esse revestimento de poder do Velho Testamento, que vinha sobre Sansão, sobre Samuel, interessante você ver, que quando o Espírito vinha sobre Samuel, ele tinha transes proféticos, ele tinha visões. Quando o Espírito batizava Daniel, ele tinha transes proféticos, visões do futuro. Com Sansão era força, com Daniel era visões, com Samuel era profecias.
Davi também. Davi tinha as características do Espírito Santo em Davi, eram as mesmas características de Sansão. A única diferença é que Davi tinha 1,70, Sansão tinha 2,3. E Davi matou mais do que Sansão e Saul. O Davi, gente, era o Jânio. Pensa num bicho bravo e matador. Você já leu na sua Bíblia que Golias era da tribo dos Refaítas, ou os Refarrins? Os Refarrins era de uma tribo de gigante, e nós sabemos a altura de Golias pelos côvados e os palmos. 3,10 metros de altura. Mas ele não matou só Golias. Ele foi lá e matou mais 4 gigantes irmãos de Golias. Eram 5 Refaítas. O homem era o Capitão Nascimento. Não, o Capitão Nascimento mudou de religião. O homem era o... Mas você precisa entender. A característica do derramamento do Espírito Santo no Velho Testamento é a mesma hoje. Com Deus pulamos muralhas. Não correremos, voaremos. São termos que a Bíblia dá para aquele que está revestido de poder. Caminhar sobre as águas, ressuscitar mortos, levantar paralíticos, curar cegos, expulsar demônios. São termos de manifestação de poder num homem meramente mortal. Em Números, no capítulo 11, no versículo 24, pode projetar para mim enquanto eu explico. Moisés está chateado que o povo foi falar mal de Moisés para Deus. Você já falou mal de alguém para Deus? Já, né? Senhor, a minha mãe, Senhor, o Senhor não tem noção. Ah, meu pai, ah, Senhor, aquela vizinha, e Deus só ouvindo. Você falando mal do irmão para ele. E 600 mil homens foram falar mal de Moisés para Deus. Qual era a reclamação? Moisés só dá pão para nós. A gente não come carne. E aí Moisés prometeu picanha. E a picanha não veio. Eu não sei porquê. Não tinha picanha para dar. Quando Deus chegou em Moisés, falou: Moisés, 600 mil homens falaram que não querem mais o maná. Pão. Isso que é carne. Carne gorda. E Moisés falou assim: esse é o povo que o Senhor me deu. Você sabe qual foi a alternativa que Deus deu para Moisés? Não. Presta atenção. Esse assunto entediou a Deus, irritou Deus tanto, gente. Mas irritou Deus tanto que é até engraçado. Deus falou assim: Moisés, dê carne para o povo. Aí Moisés falou para ele: Deus, Senhor, eu não tenho carne para dar. Deus falou: Moisés, mas eu vou dar carne para esse povo. Mas vai sair carne por tudo que é buraco do corpo deles. Está no texto assim: vai sair carne pelo nariz, vai sair carne pela boca, vai sair carne pelo ouvido, vai sair carne pelo olho. Deus está falando que eles vão comer tanta carne que vai passar a vida vomitando carne. E aonde tiver um buraco vai sair carne. Tanta raiva que Deus estava. Mas Moisés pede as contas. Ele não quer mais trabalhar para Deus. Engraçado, né? Desses grandes profetas, os profetas maiores, só Isaías não pediu conta. Moisés pediu conta, Samuel pediu conta, Elias pediu conta. Aí veio Eliseu. Eliseu pediu. Que pediu conta, irmão? Eliseu, ele tinha veneno no olho. Eliseu era Elias 2.0, plugin. Aquele homem era bravo, gente. Elias não era, não. Elias era melancólica. Mas Eliseu não, irmão. Eliseu era faca aqui, ó, na boca. Um bravo. Mas Moisés vai pedir as contas. Eu ando cansado, Senhor. Estou com mais de 100 anos de idade. Eu estou esgotado. E Deus tinha um negócio com Moisés, que é só ele e Moisés, irmão. Não tenta entender. Deus e Moisés, em toda a Bíblia, tem coisa que é só ele e Moisés. Não tenta, é igual Davi. Davi não serviria para ser líder de célula na nossa igreja com a sua esposa e irmã Betseba. Imagina, está ali Davi, quem vai te aconselhar? Ele e a esposa, a irmã Betseba. Você com briga de casal vai pedir conselho para o Davi e para Betseba.
Ele não serviria para congregar aqui. Mas Davi tem um negócio que é só ele e Deus ali, um negócio ali e pronto, não reclama. Deus falou, faz o seguinte, Moisés, chama 70 homens, traga aqui dentro do tabernáculo, e eu vou falar com você e com eles. Vou tirar do espírito que está sobre você e vou colocar sobre os 70. Assim os 70, bem alinhados com você, vão te ajudar a levar a carga. E você não vai sofrer sozinho. Você imagina, até isso aí, Moisés era líder sozinho de 2 milhões de pessoas, gente. Uma igreja com 100 membros é uma tribulação. Imagina 2 milhões. Ele era pastor de 2 milhões de membros, 2 milhões de problema. O que aconteceu? Vamos ler o texto. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou os 70 homens dos anciões do povo e o colocou ao redor da tenda. Eu amo esse texto. Então o Senhor desceu na nuvem e falou. Tirando do espírito que estava sobre Moisés, colocou sobre os 70. Quando o espírito repousou sobre eles, presta atenção no texto, profetizaram e depois nunca mais. Você percebeu? Aqui mostra que o Espírito Santo vinha por temporada. Profetizou ali na hora e foi embora. Depois nunca mais. Mas aqui começa a parte que eu mais gosto. Em avivamento não tem regras humanas. A regra é sempre de Deus. Ele faz o que ele quer, não adianta arrumar regra. Olha o que tinha no texto. Pode continuar. No arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, o outro Medade. Repousou sobre eles 2 garotinhos lá no meio do acampamento. Porque eles estavam inscritos, mas eles não foram para a tenda, eles estavam do lado de fora. Ora, o Espírito Santo veio lá dentro e decidiu batizar 2 garotos no meio do arraial. O que aconteceu nesse batismo, hein, gente? Vamos ver? Olha aí, Pentecoste lá no deserto. Então correu um moço e disse a Moisés, Eldade e Meldade profetizam no arraial. Olha, nessa igreja não tem, mas na minha sempre tem esse moço. É aquele cara linguarudo, disfarçado de zelo. Olha, esse camarada viu o Espírito descendo no meio de 2 milhões de pessoas, correu em Moisés e disse, tem uns malucos ali, ó. Você acha que Moisés fez o quê? Você acha que ele pegou ar? Ele não, mas alguém pegou. Quer ver? Continua. Josué, filho de Nun, servo de Moisés, um de seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe esse avivamento, proíbe esses meninos, Moisés. O fogo descendo, o povo cheio do Espírito Santo. 2 milhões de pessoas cheios do Espírito Santo. E o moço ali dizendo, só Moisés pode fazer isso. Mas Moisés era muito sensível. Olha o que ele diz. Tu tens ciúmes por mim? Ele está falando para Josué. Josué mandou ele proibir. Ele olhou para a cara de Josué e disse, você está com ciúme no meu lugar? E aí ele diz assim para Josué, baita lição. Tomara todo o povo de Deus fosse profeta, e aí ele profetiza o batismo com o Espírito Santo, e que o Senhor desse a cada um o seu Espírito. Agora nós temos na Bíblia Sagrada, para mim, o principal profeta de eras na Bíblia. Eu amo todos, mas tem um profeta que é sem igual, e você vai entender por que eu gosto tanto. Porque ele é o único a profetizar tudo. Ele é um profeta de tudo. Antes de Joel 2, ele traz a profecia, que é o pêndulo de Joel 2, aonde é baseado. Esse profeta foi profeta de 4 reis, e foi martirizado, cerrado ao meio pelo último rei. É o profeta Isaías. É o grande profeta da Bíblia. O profeta Isaías profetiza até Paulo, gente.
Ele profetiza até João Batista. Ele profetiza Jesus, ele profetiza o Espírito Santo, ele, e é baseado nos livros de Isaías que a gente tem noção da queda de Lúcifer. O homem tinha uma sensibilidade do reino espiritual jamais vista na Bíblia. Ele é ilimitado, mas não apenas isso. Profeta não é sempre o mais santo, mas com certeza o mais obediente. Ele é o mais obediente da Bíblia. Te cito. Isaías no capítulo 20 tem uma história. Deus fala, Isaías tira toda a roupa, fica nu. Ele tira a roupa. Tira as sandálias. Durante 3 anos, você não vai aparar as unhas e nem os pelos. Até aí tudo bem. Ficar pelado em casa não tem problema, se não tem janela. Mas por 3 anos, você vai andar por toda a nação completamente nu. Você consegue imaginar isso? O que Deus queria? A profecia de Isaías nu, ela deveria servir para o Egito, para a Etiópia e para Judá. Porque Isaías não era um profeta só de Judá. Você lembra? Ele confrontava a Pérsia. Isaías 14, versículo 1 em diante, ele vem e confronta o rei da Pérsia. Ele saía do sul, porque ele era profeta do sul, e andava pela nação, andava pela Síria, andava pela Pérsia, andava pelo Egito, confrontando reis, e nem os pagãos tinham coragem de falar coisa alguma desse rei. Chegasse um rei em Nínive, ele confrontou Salmanassar. Quando ele chegou, o rei escondeu de medo, e os reis de Judá não respeitavam ele. Agora, vendo você, um profeta todo peludo, de cima a baixo, andando pela nação sem dizer uma palavra. Ele saía, caminhava por toda entrada e saída, voltava para casa. No outro dia a mesma coisa. Por quê? Porque Isaías, como alguns outros profetas, eles encarnaram a pregação. Eles eram a pregação. E a pregação era, se vocês não se arrepender, assim como escravos irão para o exílio. Ele estava vestido de escravo. E sabe, eu amo muito o profeta Isaías e os seus discípulos, que é Uquias e Jeremias. Uquias, pai de Jeremias. Mas quando Isaías foi profetizar batismo com o Espírito Santo, ele não profetiza só o batismo com o Espírito Santo como Joel. Ele profetiza o batismo com o Espírito Santo e a evidência, porque aí tem uma pergunta. Por que Deus não abre mão das línguas? O que esse dom tem? Eu quero saber hoje, pastor. Por que Deus não abre mão das línguas? Vamos saber. Porque o profeta Isaías está tecendo uma profecia quase 500 anos antes de Cristo. Isaías, no capítulo 28, no versículo 11, ele profetiza tanto o derramamento do Espírito Santo como as línguas estranhas. 28 e 11 do profeta Isaías. Leia em voz alta, por favor. Deixa o texto na tela. Você já tinha visto esse texto? Que texto poderoso. Você sabe, esse texto está dizendo o seguinte. Provavelmente, o profeta Isaías teve a visão do povo assim, ó. E é óbvio, tanto que na NVI usa-se o termo lábios trôpegos ou trêmulos. Olha que interessante. O profeta Isaías diz que lá no futuro o Espírito Santo viria e teriam 2 sinais. Um deles era, veja bem, não é língua gaguejante, então não é sobre gagueira. Lábio, depois língua. Lábio, depois língua. A língua ali no texto é estranha. Mesmo termo usado pelo apóstolo Paulo. E o profeta Isaías deixa algo claro para nós. E dentro desses fundamentos, eu aprendo o seguinte. São 3 sinais, na maioria das vezes, para uma pessoa que está recebendo o batismo com o Espírito Santo. Sinal número 1. Quebrantamento. É aquele choro que você viu das crianças ontem.
O profeta Isaías usa muito esse termo do quebrantamento. Mas o profeta Jeremias, a sua teologia, ela é toda de Isaías. Tanto Ilquias como Ulda eram profetisas da escola de profetas, liderado pelo profeta Isaías. E se Manassés não tivesse matado Isaías, ele também seria profeta de Josias, que era o profeta da época de Jeremias, o garotinho Josias. Mas essa desgraça chamada Manassés, eu tenho um problema pessoal com ele. Aí você sabe que a minha grande tristeza quando eu leio Bíblia é saber que Manassés foi perdoado e eu vou ter que ver ele no céu. Tu acredita nisso, gente? Tu acredita que Manassés foi perdoado? Depois de matar um monte de criança e matar o profeta? Graça é uma coisa que não foi feita para a gente entender, né? Foi feito para a gente crer. Mas quando eu chegar no céu e topar Manassés, eu vou falar, fica aí. Não, fica aí. Fica aí, tá? Fica aí. Mas escute bem. John Wesley foi visitar um grupo de irmãos, 100 mil irmãos, que moravam na Morávia. E eles ficaram conhecidos como os morávios, na Bavária da Alemanha. Eles moravam numa fazenda de um conde chamado Zinzeldorf. Esse conde viu muitos crentes sendo assassinados e perseguidos, como russitas, montanistas, e ele trouxe esses irmãos para morar na sua fazenda. Qual foi a exigência? Vocês só precisam orar 24/7 até Jesus voltar. Tipo assim, nós vamos pegar todos vocês, vamos fazer uma torre de oração 24 horas por dia, por 7 dias na semana. Por isso que o século de 1700 é o século mais poderoso da história, porque ele contém 12 avivamentos globais. Mas detalhe, tinha 100 mil pessoas orando por avivamento durante 100 anos. E aí o Wesley queria conhecer os morávios. Ele então vai lá no interior da Alemanha, e quando ele chega na fazenda de Zinzeldorf, ele começa a observar. Ele vai na escola, as crianças estão lá. Sabe? Ele vai na rua, está todo assim. Ele vai nos restaurantes, os barqueiros, os feirantes, as igrejas. Ele vai e ele fica observando a dinâmica da oração 24/7, que o povo lia e orava, lia a Bíblia, orava. Ele fica assustado. Que a vida no Espírito não parou a vida social. Eles trabalhavam, estudavam e tinha vida no Espírito. Entendeu o segredo da oração em línguas? Por que a oração em língua não pode atrapalhar sua mente? Senão você não trabalha, senão você não estuda. A oração em língua é independente da gente. Eu estou cheio do Espírito e isso não me interfere em nada. Entendeu o segredo? E aí ele vê aquilo, observa, ele volta para a Inglaterra. Seu irmão Charles Wesley, seu amigo George Whitefield, pergunta, e aí? E aí o quê? Os morávios são cheios do Espírito Santo. Wesley fala, nunca vi nada parecido. Eu nunca vi, nós não somos crentes. Eles são crentes, nós não somos crentes. Eles oram muito, eles jejuam muito, eles leem muito a Bíblia, e trabalham, estão ali plantando e colhendo. Mas teve uma coisa que me incomodou, Wesley fala, todo mundo era gago. O irmão dele falou, como é que é? Eu olhava para as pessoas, todas elas estavam assim, o lábio trôpego ou trêmulo, é esse som que eu estou fazendo. Que a maioria dos que receberam o batismo com o Espírito Santo tiveram iniciação assim. Quem lembra? Quem já viu? Quem já ouviu? Eu fazendo esse comparativo, teve um povo aí que pegou só essa parte e jogou aí na internet. E disse assim, pastor ensinando o povo a orar em língua. A covardia é muito grande, que não é isso que eu estou fazendo. Mas eles cortam. Por isso na internet 90% é mentira. Mas foi até engraçado eu me ver lá online. Foi bom, foi ruim não. Alguém falou, quer que processe e tira? Não, deixa o povo, irmão. Não tem problema não, deixa eles. Deixa eu te falar uma coisa.
esse valor, esse som que você ouve inicial, que Isaías chamou de lábios gaguejantes ou trôpegos, ele é um som inicial, mas ele já é línguas, ele já é batismo com o Espírito Santo. Ele não é variedades. Tem gente que vai passar o resto da vida com esse som. Esse som. E está tudo bem. Tem gente que a hora que o mover vem, já surge, o corpo começa a tremer. Nosso corpo, ele não suporta fisicamente uma totalidade de poder do Espírito. Vocês querem ver isso comigo? Como é que Jeremias lida com esse tipo de coisa? Jeremias, no capítulo 23, no versículo 9, Jeremias nos ensina que não era fácil lidar fisicamente com o derramamento do Espírito. 23 e 9 de Jeremias. Vamos ver isso? O meu coração está quebrantado dentro de mim. Tem gente que fala assim, que não tem esse negócio de emocionalismo. Quebrantado é o quê? Lembra que eu te falei? Quebrantamento. O meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos tremem. E ele continua. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e das suas palavras. Agora, em Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9, ele vai usar um termo que a gente acostumou até cantar esse termo. Tem um fogo queimando no meu peito que eu não consigo controlar. 20 e versículo 9. Quando pensei, não me lembrarei mais dele, já não falarei mais seu nome. E isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer. A ideia aqui é que Jeremias, toda vez que via a unção do Espírito, ele não sabia explicar. Então ele pede, eu não quero mais falar o nome dele. Não, toda vez que eu falo, vem isso. Mas ele percebe que o fato dele tentar controlar essas manifestações só deixava ele cansado. Então o batismo com o Espírito Santo, ele é natural quando o seu corpo cai, ou chora, ou treme, ou começa, ou variedades, isso. Ô pastor, acabei de descobrir que eu sou batizado com o Espírito Santo. Porque eu fico só nesse negócio aí. Pois é. É verdade. Minha avó morreu com 96 anos. E ela só orava assim. A vida inteira. A hora que o Espírito vinha, ela começa... Aí dá aquela pausa, aí começa... Aí começa de novo... Você já viu? E esse lábios gaguejantes tem esse som. Aí tem o outro assim, ó. Mas esse é o som do quebrantamento. Ontem você viu crianças aqui praticando esse som. Aí, olha para mim. Pastor, na Bíblia Sagrada, nós temos comprovações que toda vez que o Espírito Santo desceu, teve as línguas, ou só foi em Atos 2? Te explico essa pergunta. Os tradicionais, naturalmente, não vão trazer uma teologia incorreta, mas incompleta. E eu apelo, chamo isso de honestidade intelectual. Falta. Eles sabem, mas também eles sabem que os pentecostais não leem. Aí repetem alguma coisa, por exemplo, o Espírito Santo veio com as línguas em Atos 2, para que a igreja avançasse e pregasse. Quando perdeu essa necessidade, parou de ter batismo com o Espírito Santo com línguas. Você já ouviu isso? Eles afirmam o seguinte, que até 12 anos ainda tinha o batismo com o Espírito Santo com línguas, mas depois não mais. E aí eles falam o seguinte, prova na Bíblia um apóstolo que orou em línguas depois de 15 anos de Atos 2.
E aí? O que você acha? Irmãos, eu quero que você goste de mim, eu quero que você vá com a minha cara aqui, tá? Mas eu não vim aqui para isso, concorda? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero apelar agora para o seu senso crítico e sua honestidade intelectual. Eu não quero que você acredite em mim só por acreditar. Eu quero que você espere provas. Vamos lá. Por 4 vezes a Bíblia registra no livro de Atos o Espírito Santo descendo em grande escala, em larga escala. Já te falei de Atos 19, 350 mil pessoas. Já te falei de Samaria, 15 mil pessoas. Mas eu vou recitar de novo. Agora olha para mim. Por incrível que pareça, das 4 vezes que o Espírito Santo desceu no livro de Atos, ele desceu muito mais vezes. Mas em registro, em larga escala, essas 4. 3 foram com Pedro. O homem era bravo, gente. Pedro era demais, gente. O homem estava pronto para matar, mas também estava... O homem é aquela sanguíneo, brabo. Mas também era o primeiro a andar sobre as águas. Você tem que levar em consideração que na história da humanidade, só 2 homens andaram sobre as águas. Um afundou, mas andou. Andou. A sombra de Pedro curava pessoas. Que homem é esse, gente? Mas, por exemplo, eu sou colérico. Se eu convivesse com Pedro, ia dar pau. Porque ele é sanguíneo colérico. Então, imagina, não dá certo. Eu dou certo assim, com meu filho, que é mosca morta, quer dizer, melancólico. E a gente que é colérico, a gente tem que aprender uma coisa. Ninguém tem sua velocidade. Então, sabe o que eu aprendi a fazer com meu filho? E com o Ulisses? Eu peço as coisas com muita antecedência, para dar certo. Porque eu percebi que a velocidade das pessoas não é a minha. E aí tem o melancólico, e tem um assim... Se o melancólico é difícil para nós, imagina o outro, fleumático. Se não estava bom o melancólico, meu Deus do céu, tem um fleumático ainda. Aí tem gente que fala, não, o fleumático é o melhor temperamento do mundo. Pergunta para ele se ele acha isso. Ele é cheio de amargura, não pede perdão para ninguém, guarda tudo, vai matando tudo na unha. Eu vou te falar, eu prefiro ser eu aqui. Fico bravo, daqui 5 minutos estou eu pedindo perdão para 1000 pessoas, mas já não tem mais nada no coração. Pelo menos no meu não, se ficar no seu, o problema é seu. No meu não fica nada. Nem sei mais o que eu fiz. Mas Pedro era um homem do temperamento muito difícil. E não dá para você ter tudo. 3 vezes o Espírito Santo desceu no meio da mensagem desse homem. Ele não descia no final do sermão, ele descia no meio do sermão. É chocante. Uma vez com Paulo, texto amplamente lido por nós. E das 4 vezes que o Espírito Santo desce, olha para mim, todas elas nós temos as línguas estranhas envolvidas. Vamos fazer isso bem rápido. Atos 19, versículo 6. O que temos em Atos 19, 6? Éfeso. Diz o texto, vamos ver. Vamos lá, gente. Impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Agora, eu quero que você observe a palavra. Tanto. O que essa palavra quer dizer? A prova que eles receberam o Espírito Santo é que eles falaram em línguas. Por isso que você tem a palavra. Eles receberam o Espírito Santo. Tanto que falavam em línguas. Percebeu que a língua estranha, ela era o juiz. Sem ela, ninguém podia comprovar que alguém tinha sido batizado com o Espírito Santo. E não é só aqui que temos essa prova. Aqui começa. Paulo impôs as mãos, receberam o Espírito Santo, tanto que falaram em línguas. Está claro para a gente isso?
Atos 10, 44. Agora o avivamento acontece na casa de Cornélio. Vocês lembram de Cornélio? O tio do Petrúquio. Vocês lembram, eu sei que vocês lembram. Mas não é esse não, tá bom? O Cornélio da Bíblia não é o Cornélio da novela. O Cornélio da Bíblia é um santo homem de Deus que jejuou e orou. Ele era um centurião responsável por 100 soldados romanos. E ele queria, junto com os seus soldados, receber o Espírito Santo. Um anjo foi lá e trouxe Pedro. Pedro não queria ir. O que Pedro fez? Tá bom, eu vou. Mas eu vou levar uns apologetas comigo. O que eram esses apologetas? Era um grupo de judeus que iriam testar se aquele povo realmente recebeu o Espírito Santo. Olha as ideias de Pedro, gente. Se um anjo buscou o cara é porque era quente o negócio, não era fria não. E o anjo foi lá e carcou, trouxe Pedro para Jope. E veio junto com ele quem? Os apologetas. Os apologetas estavam lá com o caderninho na mão, caneta, sabe, observando se aquele povo realmente tinha recebido o Espírito Santo. Olha para mim, você sabe qual é a prova que eles pediram para Pedro? Se aquele povo tinha realmente recebido o Espírito Santo? Você sabe qual é a prova? Vamos ler o texto. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que cantavam. Amém? Irmão, eu venho da música. Eu que ensinei meu filho a tocar os instrumentos que ele toca. Eu sou oriundo de louvor. E quando eu era só ministro de louvor, eu ficava muito bravo quando um pastor dizia, agora a melhor parte. E eu dizia, por que pregação é mais importante que louvor? Isso é conversa de pastor que não sabe cantar. Quando eu passei a estudar, eu percebi. Deus salva pela palavra, Deus cura pela palavra, Deus batiza pela palavra, Deus vai levar você para o céu por causa da palavra. Você foi salvo porque a palavra foi pregada. Qualquer coisa que não é a palavra, contribui para a palavra, mas não substitui. A palavra vai ser o mais importante? Não. Lá no céu não vai ter palavra. Mas enquanto estamos aqui, ela é o mais importante. Enquanto estamos aqui, precisamos da palavra de Deus, precisamos da direção de Deus, precisamos ouvir o Senhor. Então a palavra é sim a melhor parte. E na Bíblia Sagrada, você está lendo comigo, que caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Em Jonas, no capítulo 3, no versículo 5, diz que a palavra de Jonas, a palavra pregada por Jonas, chegou ao rei. Diz assim, e essa palavra chegou ao rei. Palavra, não tem avivamento sem palavra, irmãos. A palavra, ela é conceitual, ela vai reformando a gente. Você não percebe, porque a palavra, ela é um depositário. Eu vou pregando e depositando, aonde? Em você. Eu vou depositando. Chega uma hora em 3, 4, 2 anos, 1 ano, 3, 5 anos, a pessoa está mudada. Toda palavra terá seu efeito, não da noite para o dia. De que é tremendo, ó. Pedro pregava, 35 minutos de palavra. Oxe, o pastor sabe até o tempo que pregava. Agora eu quero saber por quê. Porque você leva esse tempo para ler. Então é óbvio. 35 minutos Pedro pregando. Desceu o Espírito Santo. Mas detalhe, não se esqueça. Desceu o Espírito Santo sobre quase 2.000 pessoas. Onde é que estão os apologetas? Ali. Eles querem uma prova. Se esse Espírito Santo que desceu aqui no meio dos romanos é o mesmo que desceu em Jerusalém, nós queremos uma prova. E tem que ser igualzinho em Jerusalém. Para isso que Pedro levou. Vamos ler? Continua o texto. Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito.
Olha a prova. Continua. Pois, leia você. Pois. Eles queriam então, já que é o Espírito Santo, cadê as línguas de Atos 2? Você parou para pensar que tem igrejas inteiras que são expulsas de dentro de uma outra igreja porque um grupo de irmãos passou a falar em línguas? Você parou para pensar como nós temos 2000 anos de igreja e só esse dom incomoda? Não é estranho? Porque ele é um dom de comunhão, ele é um dom de intimidade, ele é um dom de poder, ele é um dom de crescimento, ele também é um dom de profecia. Porque até alguém traduzir o seu dom, interpretar, ele é um dom de edificação. Veja bem, mas a hora que alguém interpreta, já é profecia. Então, na boca de todo mundo que ora em línguas, ele está profetizando, só não tem interpretação. A prova é que se um tiver o dom bem pertinho, ele vai interpretar da boca de qualquer um aqui. Ninguém que fala em línguas não está só falando, ele está em um espírito de profecia. Quem tem o dom de interpretação, são muita gente, eu tenho muitos amigos que têm, eu não tenho. Eles falam, rapaz, é muito difícil num culto, quando um monte de gente começa a orar em língua, que eu já começo a entender no meu idioma, o outro orando, o outro orando, o outro orando, o outro orando. E a coisa é tão tremenda. Eu estava pregando no Peru, uma menininha de 4 anos parou e ficou do meu lado e começou. E eu parado olhando, e eu vivo isso todo culto, irmão. Criança cheia do Espírito Santo, mas eu nunca me acostumo. Não tem como. E eu chorando, mas eu por dentro orando, Senhor, manda alguém para interpretar, senão vai ficar só essa coisa bonita aqui. O povo chorando, mas até eficiência até então nada. Daqui um pouco levantou um russo enorme, parou na frente, e o russo disse, veio a peruana esposa disse, meu marido quer aceitar Jesus. Eu disse, ele entendeu o que eu preguei? Ela disse, nada. Não entendeu nada. Eu falei, então como é que ele quer aceitar Jesus, mulher? Ela falou, porque tudo que o senhor pregou, essa menina está falando em russo para ele. Às vezes o que você ora em línguas é interpretado por um outro irmão com intérprete. Às vezes é interpretado dentro da cabeça de alguém pelo próprio Espírito Santo. Você está ali orando e o Espírito Santo entra na cabeça de alguém e ele entende no idioma dele. É um dom ilimitado. Às vezes ele profetiza uma cura, às vezes uma palavra, às vezes um consolo, às vezes um confronto. Todo mundo, o que Moisés disse? Queriam calar a multidão de 2 milhões que estava profetizando. É o termo dado para quem fala em línguas. Você leu no texto de Pedro. Esse termo aqui, ó, isso você está profetizando. Moisés disse, Deus quer que todo o povo faça isso. O que Moisés está falando? Que Deus quer que todo o povo seja profeta igual ele? Não. Ele quer que todo o povo profetiza em línguas. Você pode estar dirigindo o carro. Você pode estar trabalhando, você pode fazer a prova. Você pode fazer o que você quiser. As línguas não se comunicam com carne nem com alma. Porque o Espírito Santo não mora na carne ou na alma. Ele mora no Espírito. Então as línguas têm uma comunicação direta com o Espírito. Por isso que a sua mente normal não entende. Mas continua nessa ideia aí de falar assim, não precisa. Outra coisa que eu aprendi sobre as línguas, elas são um velcro. Um velcro. Os profetas, quando iam profetizar, eles oravam antes. A língua pega aquilo que você lê na Escritura, a língua pega aquilo que você ouviu e cola como revelação para você não esquecer nunca mais. Todos os avivalistas,
todos os avivalistas não liam a Bíblia antes de orar. Olha como faz sentido, irmão. Eu passei a orar antes de ler. Tudo que eu leio depois de orar, eu não esqueço nunca mais. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo lhes fará lembrar, não é outras coisas, não, é as Escrituras. E aí nós temos texto já lido, Atos 8, 14, Atos 2 e 4. Atos 2 e 4, porque eu vou concluir. Nós temos um tempo de busca. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em línguas. O crente cheio do Espírito faz o quê? Faz o quê? Por isso, outra coisa, irmão, esse negócio de orar em língua. Na Bíblia não era assim, não. A Bíblia tinha 120 pessoas orando, buscando o Espírito Santo. Como é que 3.000 receberam? Tinha 120 orando. Quando os 120 receberam, começaram a surgir um barulho terrível que afluiu uma multidão. Essa multidão recebe Jesus e recebe o Espírito Santo. Que barulho que eles ouviram! Olha lá o livro de Isaías de novo na sua boca. Ou o mais escandaloso de todos, os lábios gaguejantes. Você imagina o tamanho do barulho que fez com que todos que estivessem em Jerusalém fossem ao monte do templo para ver o que estava acontecendo? A gente agora fica nesse negócio de chove no mel por causa de língua estranha. Olha aqui para mim. Presta atenção. Eu vou concluir te respondendo duas perguntas. Pergunta número 1. Qual apóstolo na Bíblia, então, orou em línguas mais de 12 anos depois? Já que eles têm esse argumento, a gente precisa desconstruir. Eu não quero apenas aqui te trazer um ensino. Eu quero te dar uma arma para você se defender. Temos na Bíblia esse apóstolo? Se temos. 23 anos depois. 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 18, já tinha a igreja de Corinto, já estava tudo. Paulo já tinha retomado as viagens missionárias para pregar. Vocês se lembram? Inicialmente, Paulo fica 16 anos fazendo tintura em pano e construindo tenda. Mas agora Paulo já está pregando. E Paulo está pregando para os irmãos. Olha lá, o que Paulo fala? Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Você também é bem humilde, Paulo. Agora tem uma pergunta aqui, gente. Vamos lá, presta atenção. Quem era Paulo? Onde Paulo nasceu? Quem pode me ajudar aí a responder? Onde Paulo nasceu? Vocês não sabem? Onde? Então fala. Tarso. Agora é fácil. Agora vem a parte difícil. Qual região ficava Tarso? Quem não olhar no Google, no GPT e responder vai ganhar um livro. Um livrão daquele ali, ó. Aonde ficava Tarso? Qual região do globo? Amém, povo! Vou te dar as opções. Já não vale mais o livro. Se eu te ajudar, não vale. Eu estou sendo honesto. Vale você responder. Ninguém respondeu, agora vou facilitar. Mas eu acho que nem com as opções você vai acertar. As opções é, número 1, interior da Judéia. Se ele era judeu, era fariseu, então ele tinha que ser de Israel. Então, interior da Judéia. Opção número 2, Império Romano. Opção número 3, turco. Paulo seria então turco. E opção número 4, Grécia. De onde era a cidade de Tarso? Você falou o quê? Qual o nome que ele falou?
O império são 4. Eu vou responder, irmãos. A cidade de Tarso, ela teve várias ocupações. Ela teve ocupação romana, seleucida, ou seja, grega, e a ocupação recente era a ocupação romana. Mas hoje ela é turca. Mas ela foi, na época de Paulo e de seus pais, Grécia. Todo mundo perdeu o livro. Glória a Deus. Aleluia. Mas olha que coisa interessante. A família de Paulo, ele era Paulo no Império Romano e Saulo dentro da Judéia. Nunca houve mudança de nome. Toda vez que ele voltava para Jerusalém era Saulo, tá bom? Por que eu estou te contando isso? Porque Paulo está falando isso aqui para os irmãos de Corinto. Eu falo mais em línguas do que todos vocês. Aí tem 2 linhas de interpretação nesse texto. Interpretação número 1 é que Paulo era poliglota. Ele era poliglota? Era poliglota. Então, seria Paulo, poderia ele dizer que eu falo mais idiomas do que todos vocês? Poderia. Poderia, gente. Então, um pregador pode pegar esse texto e interpretar assim, gente, provavelmente Paulo está dizendo que fala mais em idiomas do que todos. Pode fazer isso? Pode. Agora, por que não faz? Nós acreditamos que quando Paulo fala, eu falo mais em línguas do que todos vocês, ele não está falando de idioma, ele está falando de dom. E para a gente vencer essa disputa entre nós e eles, que isso é dom espiritual e não idioma, a gente vai ter que apelar para uma regra hermenêutica, que é o contexto. Nós estamos aqui no verso 18. Para eu entender do que Paulo está falando, eu tenho que ver o assunto do capítulo. Porque o assunto do capítulo é toda a prova dos 9 de Paulo. É um idioma ou é um dom? Vamos ver o que o capítulo se refere, do que ele se refere. Verso 1. Paulo, guarda isso no seu coração, que Paulo pergunta. Eu falo mais em línguas do que todos vocês. No verso 1 desse capítulo, a gente vai ver qual é o assunto do capítulo. Vamos ler em voz alta? Os dons espirituais. Então vamos lá. O capítulo é sobre o quê? Dons. Não é sobre idioma, é sobre dons. Aí agora, eu amo isso aqui. O versículo 2 destrói qualquer tese contrária. Porque vamos nos lembrar que Paulo falou, eu falo mais em línguas do que todos vocês. Aí eu vou fazer uma pergunta para o nosso irmão apóstolo Paulo. Paulo, qual língua você fala mais do que eu? Olha que pergunta. Já que ele diz que é, então ele que me responda. Ele vai me responder? Sim, ele vai dizer, eu escrevi isso lá no verso 2. No verso 2, ele diz assim, ó, vou ler toda, depois parafrasear. Quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, porque em espírito fala em mistério. Agora eu vou perguntar, Paulo, qual língua você fala mais que eu? Número 1, uma língua que não fala aos homens. Número 2, uma língua que só fala a Deus. Número 3, uma língua que ninguém. E número 4, uma língua que só pode ser falada em. Como é que isso aqui pode ser um idioma? Agora vamos ver. Paulo, qual língua, Paulo? A língua que eu falo mais que todos é uma língua que não dá para falar aos homens, é uma língua que só fala a Deus, é uma língua que ninguém entende e é uma língua que fala em espírito, fala em mistério. E aí Paulo vai continuar apelando para esse argumento e no verso 14 ele deixa claro para nós que o verso 18 é língua estranha. Eu oro mais tempo em línguas do que todos vocês. Aí ele diz aqui, ó lá, isso que é para acabar de vez. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora. Se eu orar em português, eu não estou orando no espírito. Se eu falar em espanhol, quem fala em espanhol entende. Mas Paulo diz, quem ora em língua é o espírito orando de fato. Ele usa o termo que a única oração sincera da Bíblia é a oração do Espírito.
Ele diz, se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, de verdade. Mas a mente fica improdutível. Significa que nem a minha mente pode atrapalhar a minha vida no espírito. Ou seja, a oração em línguas é uma língua espiritual, mesmo que sendo falada humanamente. Mas essa oração no espírito realmente sai esses dialetos aí, não sai assim. Ela sai confusa, ela sai bagunçada assim para confundir o inimigo. Sai de casa agora e fala, hoje eu vou na igreja confundir o inimigo. É isso aí, agora eu vou dar uma confundidinha no inimigo. Por quê? Deixa eu te explicar. Paulo diz que quem ora em língua fala em mistério. Aí você tem que perguntar, qual é o mistério que eu estou orando quando eu estou orando em línguas? Qual é o mistério que oramos quando oramos em língua, já que Paulo diz que as línguas é orar em mistério? Eu amo essa palavra, mistério. Por isso que a gente diz, é mistério de Jeová. Onde é que nós temos essa resposta? Paulo responde essa pergunta que eu fiz, sabia? Romanos 8, verso 26 e 27. Vamos descobrir qual o mistério que você ora quando ora em línguas. Vamos ler? Presta atenção. Também, todos comigo? O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Pausa para o pensamento. Qual é a nossa fraqueza? Está escrito no texto. Qual é a nossa fraqueza dita no texto? Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Qual que é? Porque não sabemos orar como convém. Percebeu? A sua fraqueza é orar errado. Mas então como é que ora certo? Ele vai ensinar aqui, meus irmãos. Porque o Espírito, semelhantemente, me ajuda na minha fraqueza. Qual a minha fraqueza? De não saber orar como convém. Agora ele continua. Mas o mesmo Espírito ora por nós, sobremaneira. Aqui ele não chama de lábios gaguejantes como Wesley, mas ele põe outro nome. Gemidos inexprimíveis. De novo veio o som de um gemido. Como é que é o som de um gemido? Tanto esse som quanto o som do profeta Isaías é o mesmo. É som. Ou você acha que existe gemido sem som? Ele diz que o Espírito está gemendo. O gemido inexprimível, sem explicação. Agora olha o verso 27. Eu amo isso. E aquele que sonda o coração sabe a mente do Espírito. Uau, 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 uau. Quem tem vida no Espírito sabe a mente do Espírito. Sabe a direção, sabe o que mais? A vontade. Estamos chegando. O que sonda o coração sabe a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele está gemendo em nós. O que você está orando quando você está no Espírito? Você está orando o mistério que nem o diabo sabe e nem você, que é a vontade de Deus para a sua vida. À medida que o seu espírito vai tendo comunhão com o Espírito Santo, a vontade de Deus vai sendo revelada paulatinamente na sua vida. Porque existem dois sabotadores. Um é o diabo, o outro é você. Então a vida no Espírito, primeiro, ela tem que pegar meu espírito e lapidar e preparar para o número exato da vontade de Deus. Como é que eu chego com uma menina que diz que vai ser médica veterinária? Ou vai ser médica, vai estudar 6 anos.
mais uns 3 para quê, não sei o quê, e fala para ela, menina, o Espírito Santo está me dizendo para pôr uma palavra no seu coração, você vai ser missionária no Afeganistão. Ela nunca vai receber essa vontade de Deus para ela. Mas ao passar dos anos, o Espírito vai preparando as pessoas para a vontade de Deus. Gente, Deus preparou vida no Espírito para o diabo não sabotar sua vida espiritual. E esse é o bem maior da oração em línguas. Toda vez que você está orando em línguas, você está confeccionando a vontade de Deus. Esse é o mistério para a sua vida. Eu queria tanto saber a vontade de Deus para a minha vida. Se você souber a vontade de Deus para a sua vida, sem você estar pronto, você desvia. Aleluia! Então, eu queria responder mais uma pergunta, mas vou responder não. Tem que insistir muito para eu responder. Mas ninguém insistiu, eu não vou responder. A pergunta era, na igreja a gente pode orar em língua sem que haja intérprete? Está vendo? Existe uma cultura aí que você não pode orar em língua sem que não tenha intérprete. Você já ouviu esse negócio? Tem 2 textos na Bíblia que falam sobre isso. E é possível isso? Não, é totalmente equivocado. Muito mal interpretado. Versículo 19 do capítulo 14. Está vendo? Virou conferência do Espírito Santo. Não é, pastor? Sabadão aqui ouvindo do Espírito Santo. 2 aulas em 1. Olha o que diz o texto. Versículo... Não, você está em Romanos, é Coríntios. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Carta de Paulo aos Coríntios, 1, 14 e 19. Gente, depois pega lá o livro para a menina, porque o livro vai acabar. Estão me dizendo aqui que pode comprar avulsamente o livro, tá? Olha o que Paulo está falando. Vamos ver. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em língua estranha. Quero ver o pastor sair dessa agora. Sai, pastor Hernando, dessa. Paulo está dizendo que na igreja tem que falar palavras com entendimento do que 10.000 palavras em línguas. Paulo falou isso, gente? Falou ou não falou? Então diga bem alto, falou. Falou não. Leia de novo. Vou te dar a chance. Na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento. Vamos fazer o seguinte. Olha para o texto. Você vai pular a frase para instruir os outros e direto para a frase, a falar 10.000 palavras em outra língua. Vamos fazer esse teste? Vamos ver se dá certo. Vamos ver. Todo mundo comigo, vai lá. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Vamos supor que fosse assim o texto. Como é que nós deveríamos fazer? Literalmente, Paulo está dizendo, não ore em línguas na igreja. Só tem um problema. Está faltando toda uma frase. Na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento, para instruir os outros. De novo. De novo. Então, quem não pode orar em línguas na igreja? Me responda. Quem está pregando. Está ali, é que o povo, quer dizer, tem uns que são desonestos, eles pulam. O pregador não pode pegar a Bíblia e começar, e Deus, não pode. Paulo diz, quando eu estou na igreja, eu prefiro falar 5 palavras com meu entendimento do que 10.000 palavras em outro idioma para pregar, para instruir. Essa regra é a mesma regra de um outro texto que é pior do que esse, que serve até hoje de culpa de irmãos que não oram em línguas na igreja por causa disso. É o verso 27. Eu não trouxe, eu tenho vários livros sobre isso, sobre o Espírito Santo. Tem uma aula de dons espirituais. Presta atenção. Vamos usar a exegese, que é a extração do texto.
e a hermenêutica, que é a interpretação. Olha o que diz o texto. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2 ou 3. Opa! Então não é só falar em línguas. Vou te explicar por quê. E isso sucessivamente, e que haja intérprete. Presta atenção. Quando alguém interpreta uma língua, é o quê, gente? Qual é o nome disso? Eu falei há pouco. Qual é o nome disso? Profecia. Qual é o nome disso? Está claro para vocês? Guardem o seu coração. Caso de alguém falar em línguas, que seja 2 ou 3 e 6 sucessivamente, que haja intérprete. Do que Paulo está falando? Próximo texto. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Eles interpretam assim, não fala. Olha a próxima frase. Falando consigo mesmo e com Deus. Então, não tem proibição de falar. Tem proibição de profetizar sem intérprete. É isso que Paulo está proibindo. Tanto que ele começa dizendo, se alguém vai profetizar na igreja, seja por 1, por 2 ou no máximo 3. E que alguém interprete a profecia. Se ninguém interpretar, vai para o banco e ora em língua sozinho ali, você consigo mesmo e com Deus. Ou seja, criaram uma teologia para calar quem ama o batismo com o Espírito Santo com as línguas. E aí, se você passa rápido nesse texto, se você nunca teve uma aula de interpretação de texto bíblico, você nem vai perceber. Simplesmente vai aqui, está dizendo aqui, não ora, não ora. Não, Paulo diz, fale consigo mesmo e com Deus. Então, quando tu está orando em língua na igreja, você está falando com quem? E com você. Está claro para os irmãos? Nunca mais deixa ninguém falar esse negócio para vocês. Agora, nós teremos aqui um momento de batismo com o Espírito Santo. Vou ter a ajuda dos pastores da igreja. Vou simplesmente, quando eu chamar aqui, deixa vir primeiro crianças, jovens, adolescentes. Mas deixa eu te falar. Um dos motivos que faz com que as pessoas não sejam batizadas com o Espírito Santo é a vergonha e a timidez. Eu perguntei, quem aqui não é batizado com o Espírito Santo gostaria de ser? Um punhado. Mas quando eu mando vir à frente, vem uns gatinhos pingados. Então esse é o seu momento. É o Espírito Santo dizendo, agora é o seu momento. E aí você vem. Mas deixa eu te ensinar uma coisa interessantíssima sobre o batismo com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo lhe batizar, ele não vai vir na sua boca. A língua não é entregue na boca. Ela é entregue na mente. Toda pessoa que passou a falar em línguas, primeiro ele pensou. É assim que você fala em espanhol, é assim que você fala em inglês. Ele vai lhe ensinar. Então, presta atenção na dica. Jovens, crianças, adolescentes, todos. Quando o Espírito Santo vier, ele vai pôr aqui na sua mente. Aí o diabo fala assim, fala não, você está copiando. Aí você segura. Eu ensinei para um rapaz antes do culto, irmão, vai ter busca do Espírito Santo, você vai à frente, vai vir na sua mente. Quando vier na mente, você tem que falar. Ai, pastor, mas não se for. E se não for? Deus não vai te matar por isso, não. Você tem que vencer. Aí eu estou perto do irmão, só esperando. E ele começou uma choradeira. Aí o gemido inexprimível. Aí começou. Daqui um pouco, ele deu uma segurada e falou assim, Senhor, que não seja da minha mente, Senhor. Irmão, eu queria avançar no rapaz. Eu dei um tapa no ombro dele. Falei, ei, para, eu te falei para não fazer assim. Você está duvidando. Sua incredulidade está disfarçada de zelo. Irmão, deixa eu te falar. Você acha mesmo que o diabo vai chegar para você e falar assim, fala de qualquer jeito, fala. O diabo sai perdendo em muito, até de você tentar. Você precisa, como diz o profeta Isaías, ter muito desejo, muita vontade do recebimento do batismo com o Espírito Santo. E aí, o que vai acontecer depois disso? Aí, irmão, aí é você e Deus. Eu te contar, não, deixa ele fazer. Aí é primeiro amor na alta. Você sabia que o primeiro amor profetizado na Bíblia é o recebimento do Espírito Santo? Agora eu não vou falar mais sobre isso, mas só para você entender. É isso aí. É o fogo que queima. E esse fogo é o fogo do Espírito.
Fica em pé aí, Nadir.